Tá, beleza. Fez um barulhinho, então tá gravando. Então, pessoal, é isso que eu quero falar com vocês hoje, ó. Princípios de corregulação emocional para a comunicação entre terapeuta, paciente e cuidadoras em casos de violência. Eu botei em casos de violência, mas para contextualizar em função do que o Levica recebe, assim, de pessoas, né? Mas isso não é só para casos de violência. Esses princípios de corregulação emocional, eu entendo que são para a comunicação geral entre terapeuta e paciente, em tudo que se diz respeito, em tudo que diz respeito à questão clínica, tá? Então, eu vou, claro, trazer algumas definições para vocês, de conceitos importantes aqui para a gente entender isso melhor, e pretendo finalizar com questões assim mais práticas, até de dicas. Não se preocupem em anotar muita coisa, como está no slide ou definição, porque eu vou mandar esses slides assim que eu terminar aqui para vocês, eu vou mandar tudo para a Ana Cláudia, e o que eu estou apresentando é exatamente igual ao que eu vou mandar para ela, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, esse tema, regulação emocional, é um dos temas contemporâneos mais presentes, assim, dentro do campo da psicoterapia, não é? Todos nós que somos clínicos há mais tempo, né? Talvez vocês não tenham tanto essa dimensão ainda, mas acho que a Ana também entende da forma como eu entendo, tenho certeza. Quando a gente começou a psicoterapia, assim, não lidava tanto com os aspectos ligados às emoções, né? As terapias eram mais terapias de insight ou mais racionalistas, né? A gente tentava mudar outras coisas, não as emoções, né? Tentava focar mais nos aspectos, especialmente no campo das terapias cognitivas, né? A gente focar mais nos aspectos racionais da experiência, nas evidências e tudo mais, mas gradativamente a gente foi observando, talvez em função do avanço das neurociências, percebendo que os processos afetivos, emocionais, eles eram muitas vezes anteriores ao pensamento, né? Muito antes de você pensar, você já está totalmente dominado pela emoção. Então, foi se começando a dar mais importância para os aspectos emocionais em psicoterapia. Até mesmo as próprias terapias cognitivas começaram a fazer um movimento em direção a uma psicoterapia um pouco mais atenta aos aspectos emocionais da experiência. Então, esse termo, regulação emocional, passou a ser muito pesquisado, né? A gente tem mais ou menos, ele triplicou as citações nos últimos 5 anos, né? A gente tinha, sei lá, 3.000 pesquisas com o termo regulação emocional há 7 anos atrás. Hoje a gente tem, tipo, 20.000 pesquisas em um ano. Então, só aumenta a quantidade de pessoas pesquisando sobre o tema. E tem alguns autores clássicos, né? E eu vou trazer uma definição de um autor clássico, que é o Gross, que ele define regulação emocional como o processo através do qual a gente tenta influenciar as emoções que a gente apresenta e também quando e como a gente experiencia elas. E isso é importante porque, vejam, não é só a ideia de sentir, né? E de como eu sinto, mas também de como eu expresso, em qual contexto. Imagina só, eu estou na minha empresa e aí o meu chefe fala uma coisa que me desagrada e eu reajo com uma raiva descomunal. Poxa, por mais que possa ser adequado eu sentir raiva, aquela expressão desregulada da minha raiva pode me atrapalhar e não me ajudar. Então, é muito essa história, né, de como eu apresento a minha emoção, né, em qual intensidade, em qual contexto, em que situação. Mas essa ideia de regulação emocional enquanto esse tipo de processo, levando em conta essas variáveis que eu comentei antes, ele é muito importante
para as pessoas desenvolverem competências relacionais mesmo, né? Para a gente poder conquistar objetivos, certo? Para a gente poder transitar no meio dessa rede social tão emaranhada, que é a rede que a gente vive. Nós, seres humanos, a gente está o tempo inteiro tomando decisões sobre como a gente pode se relacionar melhor e adequadamente para conquistar objetivos e para se sentir bem também nesse meio, tá? Então, essa é uma primeira definição para vocês. Só que a gente tem mais algumas coisas que se apresentam no consultório. Vejam, você escuta muito falar em regulação emocional, mas tem outros dois processos que estão dentro desse campo que aí você já não escuta tanto falar, mas são importantes, que é subregulação e sobre-regulação, tá? Subregulação diz respeito àquela pessoa que não consegue minimamente se regular. Então, o que ela vai apresentar? Uma desregulação excessiva, um excesso de ativação emocional, talvez um prazer desmedido ou uma tristeza avassaladora, daquela que a pessoa quer cavar um buraco no chão e se jogar dentro. Então, a intensidade da ativação emocional é muito grande, porque a pessoa tem uma capacidade diminuída de se regular. Então, a gente chama isso de subregulação. Inclusive, o termo regulação emocional é usado dentro do campo da psicoterapia quase como um sinônimo de subregulação, mas não é isso bem o que a gente fala, na verdade, porque existe não só a subregulação, mas também a sobreregulação. Sobreregulação diz respeito àquela pessoa que contém demais o processo emocional dela, seja porque ela está sentindo e se trava para expressar e acaba não usando as emoções para esse fluir das relações sociais na vida, né? Ou pessoas que tiveram uma vida assim nas quais elas foram aprendendo a negar as suas próprias emoções para se proteger e hoje elas acabam não sentindo basicamente nada, tá? E aí elas perdem a capacidade de ser informadas pelas emoções. Essas pessoas que estão em sobre-regulação, elas também são pessoas que estão desreguladas emocionalmente, ou seja, que não estão num ponto ótimo de regulação emocional, tá? Alguma dúvida nisso, pessoal? Toda hora eu estou ficando embaçado, mas eu vou voltar. Estou vendo vocês agora. Vejam se tem alguma dúvida sobre o que eu estou comentando. Foi claro? Né? Então, regulação emocional, né? Esse processo para a gente poder experienciar as nossas emoções numa quantidade adequada, num local adequado, numa situação adequada, sabendo expressar isso de maneira que o resultado final seja uma ajuda para nós, né? E dentro disso a gente tem a subregulação, ou seja, aquelas pessoas que praticamente não conseguem se regular e sentem muito intensamente, né? Às vezes, a pessoa tem uma capacidade de regulação emocional, ok, mas quando toca num tema específico, aí ela pode apresentar esse processo de subregulação. Isso é muito comum em casos de abuso também, tá? Então, a pessoa consegue minimamente falar sobre vários assuntos diferentes, mas quando ela vai falar sobre algo que aconteceu com ela, ela pode se desregular, né? Ou seja, entrar num processo de subregulação ou mesmo de sobreregulação, não conseguir falar sobre aquele assunto, porque, no fundo, o organismo receia de que se ela for entrar em contato com o que está ali, ela não vai conseguir suportar e vai quebrar. Então, ela vai e acaba, de certa forma, se bloqueando um pouco. Fala aí, Holdson. É Holdson que fala? Isso, pode ser. Não, por quê? Como é que você gosta Não, de é ser porque chamado? é Oldson. O H ele não fala. Tá, então, Holdson.
Ouça. Esse aspecto que você está mencionando, ele entra na dissociação, na despersonificação ou não? Com certeza. Vejam, uma pessoa que ela está, por exemplo, sobre-regulada, né? Ela, às vezes, fica vagueando, né? Aquele paciente que você está conversando com ele, de repente, parece que ele vai para um mundo que não é dele, né? Assim, parece que ele cria um mundo particular, melhor dizendo, no qual você não consegue entrar, com certeza. É porque a emoção acaba funcionando como uma bússola. Eu fico Isso, pensando de alguém que falta essa bússola, fica desorientado. isso. Olha, eu diria assim, falando sobre emoções, peraí, só um minutinho. Peraí, quero mostrar uma coisa. Ah, tá aqui. O Hudson, sobre emoções, uma bússola. Por quê? O que que acontece? Essencialmente, as emoções são adaptativas na sua essência, né? Então, elas nos apontam caminhos para os quais a gente deve seguir. O problema só é que vários de nós, né, várias de nós, já que a maioria aqui é gênero feminino, várias de nós acabam passando por situações na vida nas quais a gente tem dificuldades enormes, traumas e tudo mais, e aí as emoções vão perdendo esse caráter adaptativo. Então, todo trabalho terapêutico, independente da abordagem que seja, que minimamente fale que fala que trabalha com emoções, o que no fundo ele quer fazer para simplificar bastante, assim, mas é uma boa simplificada, porque esse é um guia importante, é resgatar o caráter adaptativo presente nas emoções. Então, quando a gente tem uma perda, a gente fica triste, não há nada de errado nisso. Quando a gente se sente exposto, a gente fica com vergonha e está super ok. Se alguém invade o nosso espaço, a gente fica puto e com raiva e está tudo certo. Se algo nos ameaça, a gente sente medo. Se tem alguma coisa que faz com que a gente se conecte, vibre, a gente se sente muito alegre, feliz e motivado. Então, o que a gente tenta fazer, qualquer abordagem terapêutica, da psicanálise a TCC, a TFE, humanismo, Gestalt, quando fala em focar nas emoções, mesmo que os criadores das abordagens não falem isso, mas é resgatar o caráter adaptativo presente nas emoções. Tá? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Vem cá, eu estou com medo aqui de estar falando numa linguagem muito sofisticada, mas eu não estou, não, estou. Não, tá tranquilo. Beleza, então, caso eu esteja, vocês me avisem, porque eu posso Tá me não, tá perder. suave. Então, beleza. Tá suave. Valeu, Grazi. Então, vamos lá. Vamos lá, tá suave. Olha, então a gente viu essa definição aqui, perdão, processo através do qual tentamos influenciar quais emoções apresentamos e também quando e como as experienciamos. Então, eu quero trazer uma crítica a esse conceito desse cara aí, né? Quem sou eu para criticar ele? Mas, mesmo eu não sendo ninguém, eu vou fazer uma crítica aqui, que é a ideia de que essa definição engloba uma perspectiva muito racionalista, como se fosse algo do tipo: se eu me desregulo, eu posso me controlar através das técnicas que aprendi. E aí, assim, regulação emocional é, pode não ser apenas através desses processos mais racionais e deliberados. Não que eles não sejam importantes, mas existem outros tipos de processos de regulação emocional que não seja apenas essa ideia de você, através de técnicas e tudo mais, se regular. E eu quero mostrar isso para vocês hoje, que eu acho que tem a ver com a parte principal da minha fala aqui com vocês. Então, a gente vai ver que a maior parte das psicoterapias vão ajudar as pessoas na regulação emocional através de técnicas,
técnicas de coping. Coping é uma palavra em inglês muito usada aí quando se estuda o campo do estresse, né, para falar sobre um manejo, uma instrumentalização, né? Então, isso é muito comum também quando você tem aquelas pessoas que estão subreguladas, que sentem muito. Então, por exemplo, a gente vai ter até abordagens terapêuticas muito focadas nisso, com uma terapia dialética comportamental, não sei se vocês já ouviram falar. E isso, assim, é importante que aconteça. Pode não, mas eu quero chamar a atenção para outros aspectos, né? Mas eu não estou falando que essa regulação através do coping ou de técnicas, ela está errada. Às vezes você tem lá uma pessoa se cortando, tem uma técnica que funciona, e por que não usar isso? Eu só não sei se isso é algo tão transformador, porque acho que fica sempre aquela história, eu estou me desregulando, então eu vou tentar me controlar através da técnica, e talvez um processo mais transformador seja quando a pessoa visita as mesmas situações nas quais ela se desregulava e não se desregula mais, tá? Eu acho que é um outro tipo de regulação, vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, aqui tem um pedaço do trecho do livro que eu comentei com você, que eu até passei para vocês, né? Que a verdadeira regulação acontece quando a intensidade da emoção já se adequa ao contexto e à situação de maneira automática, ou seja, a emoção já é regulada à medida em que ela é expressa. Isso tem a ver com processos de transformação mais profundos, né? Como eu falei antes, não quer dizer que a pessoa não precisa de técnicas em momentos específicos, mas vejam, vou dar um exemplo para vocês. Ah lá, Yasmin conseguiu mudar aí a parada, né? Beleza, ó, vou dar um exemplo para vocês. Imagina, não está acontecendo isso agora, que eu estou super tranquilo e tal, mas digamos que eu venha dar aqui, fazer uma apresentação diante da Ana e de vocês, e eu comece a ter quase que uma crise de pânico. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Eu posso chegar e fazer uma respiração diafragmática e me acalmar. Eu estou usando uma técnica para me acalmar. Não tem nada de errado nisso, entendeu? Agora, talvez esse processo não seja tão transformador quanto eu, por exemplo, chegar aqui, depois de ter vivido uma situação anterior na qual eu me senti ansioso, chegar aqui e começar a falar e caramba, não estou ansioso. Isso é mais transformador, concordam comigo? Não é? Então, veja, a minha emoção, porque a gente sempre experiencia, geralmente a gente fala assim, emoção quando algo sai da linha de base, assim, nossa, normal. Sinto, tipo, aqui eu estou meio que na minha linha de base, e aí se eu sentir raiva, mas a gente está sempre sentindo, tendo uma experiência afetiva, né? Então, vejam, o meu afeto, ele vai se regulando à medida que eu vou expressando ele. Então, aqui eu vou ter momentos nos quais eu vou vibrar mais, nos outros nos quais eu vibro um pouco menos, fico mais atento. Posso ter um ou outro que eu fique mais inseguro, porque acho que não estou dominando um tema, mas eu já estou experienciando automaticamente isso dentro do contexto e da quantidade que eu preciso. Tá? Perguntas, vamos lá. Ih, deu uma proteção aqui no meu Windows aqui. Pronto. Espera aí, pessoal, desculpa aí. Alguém tem alguma pergunta? Ana, pode perguntar também, Ana, se você quiser. Tá tranquilo, quando eu quiser vou. Beleza, Certeza. beleza. Mas olha, pessoal, só estou querendo dizer que eu não sou contra o uso de técnicas, não, tá? Eu acho que elas são importantes. Imagina, você tem uma pessoa que se corta. E aí, eu já vou aí, Grazi, você tem uma pessoa que se corta. Aí você tem uma técnica que ajuda. Você não vai ensinar a pessoa? Claro que você vai. O que eu estou dizendo é que talvez não seja uma transformação tão profunda quanto a pessoa se sentir num contexto que a engatilhava, por exemplo, no passado, se sentir diferente. Fala aí, Grazi. Então, eu não sei se é uma pergunta ou se é só um comentário mesmo.
Acho que você usou um exemplo que eu já vivi mesmo na experiência, não só na clínica, mas também como pessoa. Na época de entrar no mestrado, eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu não queria fazer uma apresentação, que era uma apresentação muito simples no SPA. E aí a Ana fez uma intervenção comigo, falando que era importante que eu fosse, né? Senão eu iria, naquele momento, corresponder à minha crença disfuncional. E aí eu fui, realmente, durante a apresentação, fui ficando mais calma. Só que nisso, pensando aí, nesse nível na autorregulação, me considerando uma pessoa que naquele momento estava conseguindo fazer, né, essa autorregulação. Mas nós temos pacientes que são muito graves. E que, em alguns momentos, eles não querem nem se expor. E aí tem uma paralisação, tem uma trava muito grande, ficam muito tempo, né, rodando ali em cima do medo. E aí, por exemplo, uma adolescente que eu atendi na época da ONG, né, do estágio, uma única vez a gente fez técnica da cadeira, e ela falou, nunca mais eu faço isso, porque eu senti muitas emoções desconfortáveis, e eu de verdade não quero passar por isso. Isso. E aí, tem um paciente ali, tem uma pessoa, e aí E você vai respeitar isso. E é isso. Olha, mas você quer ver uma coisa? Acho que você está trazendo... Eu vou chegar lá no final, mas você trouxe com o teu exemplo o que eu quero comentar que eu acho que a gente precisa fazer aqui. Ah lá, a intervenção da Ana com você, pelo pouco que eu entendi, ela não deve ter usado nenhuma técnica mirabolante. O que ela usou foi a relação entre ela e você para te acalmar, e aí você, a partir da presença segura e acolhedora dela, conseguiu fazer a sua apresentação. Né? Então, acho que o que a gente precisa fazer quando está atendendo pessoas, não só em situações de violência, mas que estão sofrendo muito, seja com o que for que esteja acontecendo ou aconteceu na vida delas, é primeiramente oferecer isso que a Ana te ofereceu, uma relação segura. E aí tem o seguinte, né? Você tendo essa relação, por exemplo, eu trabalho muito com intervenções expressivas, com emoção, mas tem pessoas que eu nunca fiz isso. Inclusive, agora teve uma coisa curiosa, porque eu atendo uma psicóloga, e aí ela foi fazer um curso, até com uma colega minha que estudou comigo, tipo, minha aluna, e aí a minha colega fez umas intervenções assim mais ativadoras de emoção com essa colega, e aí a colega ficou encantada e falou para mim o seguinte: poxa, por que você não usa essas intervenções comigo? E aí o que eu falei para ela foi que eu acho que a única coisa que ela precisa nesse momento de mim é estrutura. A colega não sabia disso, né? Porque foi um workshop assim, mas ela perdeu um pai, a mãe agora está com, quer dizer, recaiu no alcoolismo. Ela terminou uma relação de 3 anos, tipo um casamento. Então, nesse momento, eu vou oferecer coisas para ativá-la mais? Não, eu vou só oferecer a estrutura da minha presença. Então, eu concordo, tem pessoas que a gente tem que ter calma, paciência e esperar. Fala aí, Hudson, não esqueci, tá vendo? Eu estou lendo um livro que ele usa um termo bem interessante, emocionalmente fóbico. Existem pacientes que, para aquele momento, a ativação ela vai gerar mais prejuízos do que benefícios. Isso. Tem uma autora chamada... caraca, acho que é McCullough. Ela não tem livros em português, mas ela tem uma terapia, o modelo dela de terapia é terapia da fobia emocional, assim que se chama, Phobic Affect Therapy. E eu concordo, tem pessoas que eu só não concordo assim em 100%, porque eu entendo que
essas pessoas perderam a capacidade de ter o caráter adaptativo das emoções presentes na vida dela. Então, elas evitam. Elas evitam basicamente porque elas têm um medo de que, se elas sentirem o que estiver ali, elas vão quebrar. Então, o que eu entendo é que a gente precisa ter calma, oferecer segurança, mas, em algum momento, poder atuar em cima desses bloqueios, que, na verdade, é uma proteção que o organismo vai erguendo para se defender da dor, que é muito forte, né? Para a gente poder, em algum momento, ajudar a pessoa a poder transformar essa dor também, tá? Mas eu acho que respeitar sempre, né? Beleza, pessoal? Então, vamos seguindo. Olha. Ok. Então, aqui, críticas 2. Segundo as críticas, e caiu aqui, mas está tudo certo. Os clínicos e a literatura relatam, respectivamente, maior preocupação em estudos com a subregulação, ou seja, com excesso de ativação emocional, do que com a sobreregulação. Como eu falei antes, regulação emocional, você vai ler na literatura, quase como um sinônimo de controle do excesso de emoção, tá? Mas não é isso. A gente tem aquelas pessoas que não sentem também, né? Então, lembrar disso. Regulação não é apenas sobre excesso, é sobre a quantidade adequada para qual contexto e situação, tá? Então, veja, tipos de regulação emocional. Então, a gente tem uma regulação emocional do tipo extrínseca ou intrínseca. Intrínseca é quando eu consigo regular minhas próprias emoções. A Grazi usou um termo aí muito comum dentro da literatura, autorregulação, né? E a extrínseca é quando eu preciso de auxílio externo, ou também a gente pode falar quando a gente regula as emoções de outra pessoa, tá? E ainda temos explícita ou implícita. Explícita é através desse esforço consciente, deliberado, através do monitoramento que eu faço sobre minhas próprias emoções e reações, e implícita é isso que eu falei antes, uma transformação mais profunda, que é algo que é automático. Aquilo que me desregulava antes não me desregula mais. Então, a gente tem tipos diferentes de regulação emocional. Então, a gente vai ter categorias, assim, dentro da psicoterapia, da regulação pelo coping, ou seja, explícita, pelas técnicas, que é algo, assim, mais falado, inclusive, e a gente vai ter um outro grupo que fala que, assim, utiliza a regulação mais implícita ou transformacional, que é o uso de intervenções focadas nas emoções, o uso da relação terapêutica também, para que a pessoa possa se modificar, assim, emocionalmente e internamente, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, vou seguir, vou entrar num campo novo aqui, tá? Agora. Então, vamos lá. Vamos falar da teoria do apego. Teoria do apego é uma... Opa, peraí, vou voltar. Fala aí. Yasmin, diga. Então, antes de você mudar, né, Ih, Yasmin, não estou ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora estou. Ah, tá. Antes de você mudar sobre regulação, eu queria fazer uma pergunta. Se isso se aplica também para pessoas que, por exemplo, têm algum transtorno. Então, porque tem uma, por exemplo, borderline, né? Tem uma desregulação e um boom ali nas emoções que a pessoa não consegue regular. Isso. Então, com essas técnicas de regulação e tudo mais, a pessoa conseguiria ou talvez se autorregular ou então ter uma ajuda para regulação sem o uso de medicamento? Olha, você perguntou muita coisa numa pergunta só, mas eu vou tentar separar em pedacinhos, tá? Primeiramente é o seguinte, vejam, você perguntou, esses conceitos e ideias se aplicam aos transtornos psiquiátricos? Olha, de um tempo para cá, a gente vem percebendo que está havendo uma mudança na concepção, assim, dos transtornos psiquiátricos.
Se você for parar para ver, boa parte dos transtornos psiquiátricos se tratam justamente de desordens das emoções. Então, por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, né, é uma pessoa que tem uma desregulação excessiva da emoção. Uma hora ela está com raiva, outra hora ela está triste, outra hora ela está envergonhada, outra hora ela quer matar outra hora ela está assustada. Ela vai transitando em emoções, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem a presença de uma ansiedade e um medo a todo momento presente. Um transtorno, por exemplo, vamos pensar assim, um transtorno de ansiedade social. A gente tem uma forte presença do medo e da vergonha, né? Na depressão, a gente tem uma forte presença da tristeza e da vergonha. Então, no transtorno obsessivo-compulsivo, uma forte presença do medo e também da vergonha e também da tristeza por não conseguir sair daquela situação. Então, existe hoje uma tendência das pessoas observarem os transtornos diagnósticos como desordens das emoções. Então, por que não usar esses mesmos conceitos? Aliás, se usa isso, né, para falar dos quadros como transtorno de personalidade borderline. Claro que é possível. Aí você me pergunta, uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline, ela pode, por exemplo, se beneficiar de intervenções como essas que a gente vai comentar aqui, sem necessariamente usar medicação? Foi essa a sua pergunta, não foi? Então, eu penso o seguinte, a gente, enquanto clínico, tem que ver o que é mais seguro para a pessoa. Sempre. A função de um clínico, primeiro, é oferecer segurança para a pessoa. Então, nesse momento, digamos que eu seja um adepto, não, só quero fazer intervenções focadas nas emoções para ajudar as pessoas a se transformarem e a se regularem automaticamente. Mas se essa pessoa está em risco, eu esqueço o que eu desejo e vou ter o foco no que ela precisa. Então, aí nesse momento, pode ser muito mais adequado que ela use, por exemplo, a medicação e, ao mesmo tempo, faça terapia. Agora, o que você, às vezes, se depara no consultório são pessoas, assim, que, por uma série de razões, não querem tomar medicação. A pessoa fala, não quero tomar medicação, não vou tomar medicação, se você não me atender, eu vou para outro terapeuta que me atenda. Aí você está aí diante de um dilema delicado, né? Porque, eticamente, você sabe que a pessoa precisa de uma ajuda, e você vai ficar com ela, mas, ao mesmo tempo, ela diz que se você insistir que ela tome medicação, ela vai se tratar com outra pessoa, ou seja, o problema vai se reproduzir. Então, geralmente, o que você faz enquanto clínico é gastar algumas sessões ali com a pessoa para ajudá-la a entender a importância da medicação e como a medicação pode ajudar, e, às vezes, também trabalhar as emoções relativas ao uso da medicação, porque a pessoa tem ideias também, não só emoções, né, mas crenças sobre, eu vou tomar medicação, então eu sou maluca, ou tem vergonha de estar tomando, ou também tem perdas, né, vou tomar essa medicação e aí eu não vou poder tomar o meu chopp com os meus amigos, e às vezes não pode mesmo, né, tipo, a pessoa tem um transtorno bipolar, não pode beber, porque o álcool corta o efeito do estabilizador de humor, e aí como é que faz? Ela vai ter perdas. Então, você também fazê-la entrar em contato com essas perdas ali na sessão de terapia também ajuda, tá? Então, acho que, assim, sempre optar por aquilo que é mais seguro para a pessoa, né? Como é que tem aquele ditado popular? Como é que é, gente? Da canja de galinha, eu esqueci, eu sou ruim de ditado, mas não tem um ditado? Sopa, não sei o que, canja de galinha, não faz... Enfim, deixa para lá. Mas segurança, sempre. Tá?
Então, Achei que fosse o seguro fala. morreu de velho, mas acho que não é esse, né? Mas seguro morreu de velho pode. Encaixa aí. Perfeitamente. Encaixa perfeitamente, perfeitamente. Então, beleza, pessoal. Alguma dúvida mais sobre regulação? Talvez vocês possam perguntar sobre transtornos e tal. Alguém tem alguma dúvida? Essa ideia que eu falei para vocês dos transtornos serem desordens das emoções fez sentido para vocês? Fez, né? Eu acho que é tão claro, né, para a gente, né? Claro que tem uma série de estratégias que a pessoa faz, mas as estratégias são, na verdade, refletem formas de lidar com as emoções. Imagina uma pessoa que tem uma fobia social, como eu falei, que desenvolve um comportamento evitativo. O comportamento evitativo é secundário ao medo de passar vergonha, de ficar exposto, né? Ô, Ana, estou falando pra caramba. Depois, se eu precisar de outra aula, você me dá? Com certeza, terás Não, muitas aulas. não, beleza, porque o assunto, assim, me empolga, né? Eu fico empolgado. Empolga todo mundo. Não, esse assunto de emoções e regulação emocional, acho que todo clínico precisa, né, gosta, né? Eu não vejo como, né? A gente que trabalha com isso, enfim. Ó, eu vou falar da teoria do apego, pessoal. Ó, deixa eu comentar uma coisa com vocês, deixa eu trocar aqui rapidinho. A teoria do apego não é psicoterapia, tá? É uma psicologia do desenvolvimento. Lembrem disso, que outro dia teve uma pessoa num curso que ela falou, eu quero fazer essa terapia do apego. Não tem terapia do apego, é teoria do apego. É uma concepção teórica sobre a importância dos laços afetivos para as nossas vidas, tá? Aí, o que tem, assim, tipo, a teoria do apego, essa psicologia do desenvolvimento pode informar várias coisas legais para a gente pensar na prática clínica, mas não tem, assim, uma terapia do apego. Quer dizer, deve ter alguma... No inglês, apego é attachment, né? Então, deve ter alguma attachment therapy. Deve ter, né? Tem terapia de tudo, né? Mas os criadores da teoria do apego não fizeram nenhuma coisa de nomear terapia do apego. Então, é teoria do apego. Então, uma psicologia do desenvolvimento, que foi criada por dois autores, uma canadense e um inglês, né? Lá na década de 40, 50, 60 do século passado, 1940, 50 e 60, na época em que a psicanálise e o behaviorismo estavam ali vibrantes, né? Tentando buscar uma explicação alternativa para a formação dos vínculos afetivos das crianças com as pessoas que cuidam delas, né? Então, eles verificaram o seguinte, que essa ideia de vínculo, dessa ligação, né, ela está muito relacionada à busca de proteção e segurança quando a gente é ameaçado. A teoria do apego ela tem um viés evolucionista, né? E eles começaram estudando animais, né? Símios, macacos e outros mamíferos, né? Verificando que em todo grupamento de mamíferos existia um sistema que regulava o contato para, por fim, contato entre o filhote e a pessoa que cuida dele, para pôr fim a uma sensação de insegurança que a pessoa, que aquela criança ou aquele filhote poderia ter ali presente, tá? Isso vai sendo selecionado, essa aproximação entre o cuidador e a criança vai sendo selecionado pela nossa evolução, porque começou-se, em termos evolutivos, né, as duplas, cuidador e criança, que ficavam mais próximos, elas tinham maior propensão de sobreviver. Então, a natureza vai selecionando isso como uma característica da espécie, né? E isso acontece nos mamíferos em geral. Então, a natureza vai selecionando diversas variáveis, como a aproximação corporal,
a forma de contato, o olhar, o toque, o tom de voz, como variáveis para promover a segurança e a sobrevivência. Então, a gente precisa muito mais do que apenas alimento e proteção, né, ao longo da nossa vida. A gente vai precisar de afeto, conforto e de relações, porque a gente começa a ter todas essas variáveis mencionadas aqui, o contato, olhar, toque, tom de voz e tal, elas vão fazer com que a conexão entre essa dupla, criança e cuidador, fique cada vez mais forte. Então, o nosso organismo vai precisando não apenas de proteção e de alimento, mas também de afeto, conforto, de relações sociais, tá? Beleza, pessoal? Ok? E aí, já falando para vocês, assim, pensando em termos clínicos, tá? Tem muitas variáveis presentes. Isso não é só em termos clínicos, não, é na vida em geral, nas relações afetivas, fraternais, de amizades, de tudo, todas as relações, né? Essas variáveis todas, elas são importantes para marcar a qualidade da interação. A terapia é um momento especial porque a gente está ali estudando e tem um certo manejo disso, né? Mas, por exemplo, quando uma pessoa começa a falar de algo doloroso e a tua voz de terapeuta muda e ela é mais convidativa à expressão da dor, por exemplo, essa pessoa pode nem perceber isso conscientemente, mas o organismo dela está preparado automaticamente para entender que aquela pessoa que me oferece um tom de voz daquele, no momento em que eu sofro, é alguém que faz com que eu me sinta seguro e me proteja. Isso é automático, né? Então, veja, aí a pessoa está falando, pô, aí você estava falando, aí eu lembrei do meu pai me batendo naquele dia debaixo da escada. Aí o terapeuta vem fala algo do tipo, nossa, que lembrança difícil. E você vê anos depois, você ainda sofre com isso até hoje. Percebam só, tem um tom de voz diferente, tem um convite à pessoa a acessar aquela dor, tem um ritmo distinto. A pessoa está lendo isso. E tem outras coisas. A pessoa fala uma coisa como essa e você reage com o teu olhar. Você se aproxima. Se for uma pessoa que tem um vínculo muito seguro e uma liberdade ética para isso, você pode, por exemplo, encostar até a mão no momento em que ela está falando de algo difícil. Isso tudo são variáveis não verbais que estão presentes na forma da gente fazer terapia. Agora, é claro que a pessoa que está ali te ouvindo, ela também está captando automaticamente se isso é verdadeiro ou não. Então, a dificuldade de... É quando acontece o contrário disso. Menina, é uma ruptura total, né, Grazi? Gente... Um terapeuta que faz uma voz fake, tipo falsa. Não. Ele fala que entende, mas ele não está entendendo porra nenhuma. Oi, Ana, desculpa. Não está entendendo nada. Grazi, fala aí desse exemplo. Fala aí. Cara, então, chegou uma paciente para mim, indicada de uma amiga, e aí, ideação suicida, era uma paciente muito grave. E foi horrível, foram os piores 3 meses da minha vida, assim. Certamente já era um transtorno de personalidade, que nesses 3 meses eu não me dei nenhum trabalho de pensar qual era, porque eu só queria que ela fosse embora. A gente se afeta, né? Claro. E eu sentia raiva, uma raiva profunda dela, assim. Uhum. E ela falava, e eu inquieta na cadeira, eu só pensava, meu Deus, não vale a pena 1 centavo do que ela está me pagando. Ela era muito, 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 muito desregulada. Uhum. Deixa eu sair, eu tô fazendo janta, né? Ela era muito desregulada e esse não era só o problema, assim, né? Ela ser desregulada. Era a forma como ela falava na sessão. Eu desconfiava dela o tempo todo. E eu não estava conseguindo se levar para minha terapia e ainda não tinha começado a supervisão. Então, eu tive que lidar muito tempo com isso sozinha. E aí, ela começou a fazer umas ameaças pelo WhatsApp, que ia se cortar,
me mandando o telefone do marido, falando, olha, se eu sumir, se eu desaparecer, é porque isso está acontecendo. E eu tentando ali fazer o meu trabalho como uma psicóloga clínica, deixando algumas coisas claras para ela, mas não era isso que ela queria, né? Assim, ela queria todo o meu amor, todo o meu acolhimento, toda a segurança que eu pudesse oferecer, e de verdade eu não estava sendo capaz de oferecer o mínimo. E aí ela me devolveu isso, né? Na última sessão, ela resolveu, eu estou contando muito rapidamente, muito por cima esses 3 meses, óbvio, né? Mas quando ela rompeu com o tratamento, ela falou que não queria mais, porque eu não estava conseguindo acolher ela. Aí eu falei, olha, acho que a gente precisa de uma conversa final. Geralmente a gente faz um fechamento quando o paciente decide não ficar. E aí fomos para essa conversa final. E assim, ela me esculachou. Ela falou, você é rígida, você é ríspida, você é distante, você é fria. E eu pensando, realmente a gente é um terapeuta para cada paciente. Porque, de verdade, eu fui revisitando, óbvio, né? Como eu ficava nas sessões. E aí eu levei isso para minha terapia, a única coisa que minha terapeuta falou foi, ela conseguiu te ler, assim, ela conseguiu ver o que você estava oferecendo para ela naquele momento. E aí, na sessão, eu fui muito honesta com ela, eu falei, olha, de verdade, assim, eu acho que o que você espera de mim, da forma como você espera de mim, nesse momento, eu não consigo te oferecer. E aí eu acho que a nossa relação se encerra aqui, e aí eu sinto muito. Na hora que eu falei que eu sinto muito, ela, não, você não sente muito. Eu falei, fudeu! Aí ela falou, não, você não sente muito, porque se você se sentisse muito, você ficaria comigo e você não deixaria eu ir embora. Eu falei, agora lascou, ela quer que eu vá atrás dela. Tipo assim, louquíssima, e eu louquíssima de volta, entendeu? Porque eu não ia sentar. Aí eu falei pra ela, olha, eu preciso que nesse momento você acredite em mim. Mas não é que eu sinta muito porque você está indo embora. Eu sinto muito que não tenha dado certo. Porque eu, como uma profissional, é importante para mim que a nossa relação dê certo. E se não está dando certo, de alguma maneira eu não consegui oferecer o meu trabalho para você. Só que para ela, o trabalho, a relação trabalho ali, para a paciente, não era suficiente. Assim, ela falou, minha psiquiatra, ela me conta da vida dela, ela me fala como que as filhas dela estão, ela quer saber do meu marido, ela quer saber das minhas... E aí, assim, de verdade, né? Não tinha como. Não entendo. Eu não faria nada diferente. Eu estou muito feliz que ela foi embora. Eu realmente acho que era um caso muito desafiador, mas assim, tem desafios e desafios, né, na vida. Esse eu não queria pegar. Então, assim, quando ela falou que ia embora, eu falei, já vai tarde. Sinto muito, mas eu não tenho como. Olha, nem sempre a gente consegue manejar adequadamente assim as coisas, porque, enfim, a gente tem o nosso momento de vida, a gente tem os nossos gatilhos. Eu, por exemplo, não atendo pessoas que têm transtorno alimentar ainda. Eu tenho altas questões com ter sido obeso na infância. Um dia, quem sabe, eu consiga trabalhar isso melhor na minha terapia, mas hoje, por exemplo, ainda não consigo. Mas o que é possível fazer, mas nem sempre... Quer dizer, eu digo assim, é possível, mas nem sempre é possível. Entende isso? Coisas que a gente pode fazer para minimizar esses aspectos que a Grazi está falando é fazer a comunicação sobre aquilo que nos incomoda na relação com a pessoa já desde o início, dentro do que é possível para ela. Porque é o que a Grazi está falando, a pessoa vai ler a gente. Então, não adianta disfarçar. Você fazer voz de terapeuta carinhoso sem ser carinhoso, você vai arrasar o processo terapêutico. É melhor fazer a sua voz normal. Não adianta manipular isso. A pessoa lê você. É algo que não fecha. Não fecha, não bate, entendeu? Tá? Legal, Grazi. Maneiro isso aí que você falou. Enfim, ser terapeuta é difícil pra caramba, tá? O pessoal que vai ser terapeuta aí, que tá animadão, né? Pô, vê lá aquele negócio lá do GNT e acha lindo. Pô, a realidade é bem diferente dessa. Eu, por exemplo, já tomei até porrada no consultório de paciente. Já teve, quando eu era estagiário, a primeira pessoa que eu atendi, o marido dela, que era alcoólatra, foi para o
ela ficou apaixonada por mim, Maurício Canton, lembra? Ele era meu supervisor, e eu começando, eu falando, mas isso aí não é normal, essa pessoa fazer uma tatuagem no cóccix e me mostrar, tem alguma coisa errada, e eu querendo que ele me ajudasse a manejar aquilo, ele também não sabia o que fazer, aí foi o marido dela... Gente, que babado! o marido dela me dá porrada, lá no SPA da Estácio, aquele lá do Meia, né, que estava começando, né? Enfim, ainda bem que ele não me encontrou, que ele era bem maior que eu, e eu não sou muito bom de briga também, né? Mas, enfim, é difícil, pessoal, não é fácil não, tá? Brincadeira não, mas é bonito. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, olha, o que essa teoria do apego fala? Ela fala sobre o uso das relações como fonte de regulação emocional. Tipo a Ana com a Grazi, aí, que elas estavam comentando. E isso tem a ver com a nossa condição enquanto espécie. Veja, desde o início da vida, uma criança pequena, ela é incapaz de regular as emoções dela sem o auxílio de uma outra pessoa. Tá? Então, a gente, primeiramente, é regulado por alguém, porque a gente não tem essa capacidade interna ainda presente, né? E acaba que essa ideia da gente, quando está em momentos de grande comoção emocional, ou que a gente precisa de ajuda, a gente utilizar as relações sociais como forma de proximidade e intimidade é maravilhoso para a gente alcançar essa regulação emocional. Isso acontece durante toda a vida da gente. Ainda tem outra, pessoal, que é o seguinte, aí você vai ver uma pessoa falando assim, não, porque eu consigo me autorregular. Segue nada. Quando a coisa pega mesmo para valer, a gente precisa de outra pessoa. A gente consegue dar um jeito aqui e ali, mas quando a gente está realmente ativado emocionalmente, a gente precisa de um outro na vida da gente. E se não tiver, a gente vai sofrer o impacto dessa ausência. Tá? Beleza. Então, essa é uma característica humana presente durante toda a vida, mesmo uma pessoa adulta, porque essa capacidade de autorregulação ou de regulação sem auxílio de alguém é limitada, tá? E a nossa sina, né, são as relações. Estamos aqui nós nos relacionando, a gente ama, a gente odeia, a gente sente vergonha de um outro, se sente triste por um outro, né? Se sente triste pelo outro, tem medo do outro, causa medo no outro. Nossa sina são as relações, tá? Então, a gente vai, desde o início da vida, muito através do nosso corpo, já que a memória explícita, declarativa, consciente, ainda não está madura nesse início da vida, a gente vai criando registros, pessoal, da forma como a gente é cuidado, tocado e olhado, e isso vai criando um modelo das outras pessoas e de nós mesmos, a partir das nossas experiências e relações. Vejam só, uma pessoa que é cuidada adequadamente, tipo, ela chora, uma criança, né, pequena, que ainda não está naquele momento de explorar o ambiente, porque também precisamos ficar atentos, porque a criança também vai precisar de alguma frustração, não é? Para ela perceber que ela precisa evoluir em determinados aspectos. Mas uma criança pequena, ela chora e ela é regulada por um outro. É assim que a coisa funciona. Então, imagina, uma criança que tem essa experiência presente na vida dela, eu choro e sou acolhido, ela vai construindo uma ideia dela, com o desenvolvimento cognitivo que ela vai possuindo, né, ao longo do tempo, ela vai construindo uma ideia dela de alguém que tem um valor para o outro, que merece ser amado, que merece ser acolhido, além dela observar o outro como alguém que é adequado, que ajuda, e vai criando também uma ideia do mundo como um lugar seguro, minimamente seguro. Isso tudo a partir dessas primeiras relações. E isso, claro, que eu falei que com o desenvolvimento cognitivo a gente vai criando uma ideia sobre isso, né? Mas o organismo de uma criança pequenininha, ele já reage, mesmo sem uma linguagem assim explícita. Tem criança de 1 aninho
criadas em ambientes muito disfuncionais, que ela tenta se virar sozinha, que ela, mesmo sem falar ainda, ela já sabe que ela não pode contar com o outro. A gente vê isso no dia a dia, nas nossas famílias, naquela família toda da nossa irmã ou tia que é toda doida, que trata os filhos de um pai autoritário que acha que vai criar os filhos na base do medo, tipo de coisa, né? A gente vê isso o tempo todo, tá? Então, vejam, a gente vai introjetando o modelo da pessoa significativa dentro de nós, e aí, com o desenvolvimento cognitivo, a gente vai criando expectativas se podemos ou não contar com o outro, e se somos capazes de lidar com as situações, né? Então, quando a gente pensa em alguém importante, ó, quer ver? Por exemplo, lá, aí, 1 minuto. Vocês me dão 1 minuto? 1 minuto. Aí, a moçada aí. Peraí, deixa eu interromper aqui. Como é que interrompe? Ah, tá. É 1 minuto. Ana, não precisa parar de gravar, não, que é muito simples o que eu vou fazer. Mas olha só, quero pedir para vocês respirarem. Respira aí, senta numa posição confortável. Uma coisa bem simples. Bem simples. Feche os olhos 1 minuto. Só isso. Fecha os olhos, se ajeita na cadeira, algo bem simples mesmo. Então, eu quero só pedir para você trazer agora, mas cuidado para não trazer com a sua cabeça. Deixa aparecer naturalmente uma imagem de alguém que é muito importante para você, num sentido positivo na tua vida. Pode ser um amigo, um pai, uma mãe, um professor, um namorado, uma namorada, namorade, o que você quiser trazer. Deixa aparecer. E vai deixando essa imagem cada vez mais forte para você. Procura se aproximar ao máximo dessa imagem, como se você sentisse o cheiro dessa pessoa. E veja como é que o teu corpo responde a isso. Observa a reação física do teu corpo. O que é que acontece com o teu coração, estômago, se algo aperta ou afrouxa, como fica a tua respiração. Vasculha, sem perder a imagem. E observa. Talvez ajude se você der uma respirada maior agora. E vasculhe novamente o seu corpo. Veja como você reage à imagem dessa pessoa. Isso. Algumas pessoas estão até sorrindo. Deixa esse sorriso aparecer, não tem problema. Veja, o teu corpo já está respondendo. Tem um leve sorriso no teu rosto. Um olhar mais suave. Eu estou vendo vocês, por isso que eu pedi para ver vocês. Isso. E aí, aos pouquinhos, vai voltando para cá, abrindo os teus olhos, sem pressa. Isso, abrindo os teus olhos. Eu vou escolher uma pessoa pela reação para falar para mim. E aí, depois, se alguém quiser falar também, como se sentiu, pode falar. Yasmin, quer falar para a gente? Como é que o teu corpo reagiu? Que eu vi que você até fez até embalou a cabecinha. Eu pensei na minha mãe, na real. Olha aí. E é porque, conforme, antes de você falar para ir sentir no corpo e tudo mais, eu já estava sentindo algo gostoso e tal. E me veio uma sensação de uma vontade de chorar. Sendo que. Aí eu falei assim: não vou chorar. Aí veio meio que um bloqueio. Aí Chora, eu Yasmin. fiquei nisso de, ai meu Deus.
Peraí, se acalma, uma experiência, não é para você ficar berrando aqui. Aí foi isso, eu achei foi bem gostoso. Mas pode chorar, não tem problema não. Berrar também, aqui pode. Quem mais quer? Obrigado, querida. Quem mais quer dividir? Thaís, quer falar, Thaís? Eu pensei na minha sobrinha Olha aí. e eu fiquei arrepiada, assim, quando eu pensei, senti o cheiro dela, eu fiquei arrepiada. O coração deu uma aceleradinha, eu dei um sorriso, assim, leve. Foi bom, assim, pensar nela e perceber o meu corpo quando eu penso nela. Foi muito bom. Então, aí eu quero comentar com vocês uma coisa. Percebam, a gente tem, por exemplo, um modelo das outras pessoas dentro de nós, de cada pessoa. Da mãe, a Yasmin tem da mãe dela, a Thaís tem da sobrinha, mas aí a Yasmin tem também da mãe, não sei se você tem irmão ou irmã, mas irmão, irmã, tio, não sei o quê, várias pessoas. O somatório de todas essas pessoas vai fazendo com que a gente tenha uma ideia de como o outro é. E é claro que as nossas relações iniciais de vínculo, né, pai, mãe, um professor, não só pai e mãe, mas o professor, um terapeuta e tal, uma amiga, são mais importantes. Mas a gente tem o somatório de todas as pessoas nesse modelo que a gente faz do outro. E quando a gente chega nas relações sociais, é com esse modelo que a gente chega a princípio. Então, imagina como é que é para pessoas que só têm relações com figuras de vínculo que não mereciam a confiança. Ela já chega para se relacionar já tensa. Esses modelos são automáticos. A gente não controla muito isso, sabe? E são esses tipos de pessoas que vocês vão receber no consultório, tá? Então, alguma dúvida, pessoal? Veja, eu estou falando agora, me acelerei e desembestei a trilha. Eu estava meio que voltando, um conceitinho aqui, agora... Vejam se vocês têm perguntas aí. Rayane, quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, Vitória? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, beleza. Tá muito boa a aula. Obrigado, querido, obrigado. Então, vamos continuar, pessoal. Já que a Ana já falou que se eu precisar eu posso vir de novo, então nem vou ter pressa. Então, vamos lá. Ok. Então, olha, e aí vamos nos aproximando do nosso tema. Primeiramente, que o pessoal lá da teoria do apego usa um termo chamado caráter transgeracional do apego. O apego é uma palavra que se usa, teoria do apego, né? Apego como sinônimo de vínculo, ligação. Mas aqui, apego tem a ver com uma coisa boa, que é essa capacidade que os seres humanos têm de se ligar a outras pessoas. Que às vezes as pessoas fazem uma confusão, porque no budismo, apego, por exemplo, é ruim, né? O apego do budismo, você está excessivamente apegado e tal, precisa se desprender. Aqui a gente não está falando disso, a gente está falando do apego no sentido da natureza humana, de se conectar a outras pessoas, se ligar a outras pessoas. Eu tenho um curso que eu organizo, que é a Clínica do Apego, aí veio uma pessoa também falando assim, eu quero fazer aquele curso da teoria do desapego. Eu falei, não é aqui. A teoria do desapego não é aqui. Aqui é o contrário, é a teoria do apego. É dessa ligação entre as pessoas. Então, começam a usar isso dentro do campo da teoria do apego, caráter transgeracional, ou seja, como é que essa forma da gente organizar os nossos vínculos, os nossos laços, a qualidade relacional, vai passando de geração a geração. E passa de duas formas. Passa, assim, de você fazer algo igual ao que fizeram com você, mas também passa quando você fica prisioneiro do contrário, né? Tipo, eu fui uma criança que fui negligenciada, então
eu não vou deixar faltar absolutamente nada à minha filha, a ponto de sufocar a criança. Eu estou preso da mesma forma, só que fazendo o oposto, né? Mas também estou preso a isso. Então, caráter transgeracional diz respeito a isso. Então, esse sistema de apego, do qual estou falando, vai regular a busca de conexão, a busca de segurança, os laços sociais como forma de acalmamento ou apaziguamento. Isso está presente durante toda a nossa vida, tá? E aqui, só para dar um toque aqui, quando a gente fala sobre violência, geralmente a gente tem um histórico de violência na família. Quem está aqui no estágio já mais antigo já deve ter observado isso. Tem famílias assim, tipo, chega a filha vítima de violência e a mãe foi vítima de violência e a avó foi vítima de violência, que é quase como se a pessoa normalizasse a violência como algo aceitável, quando na verdade não é, né, gente? A gente precisa, quando estiver atendendo as pessoas, precisa observar esse aspecto, né? Às vezes, coletar informações é importante, que quanto mais for presente esse caráter transgeracional, né, mais difícil vai ser ajudar aquela pessoa, tá? Ok. Então, a gente também precisa ficar atento, porque essas teorias, elas foram teorias que foram criadas, assim, tipo, em países colonizadores, né? A teoria do apego, mais ou menos, porque a Mary Ainsworth, que é uma das criadoras da teoria, junto com o John Bowlby, ela começou a fazer os trabalhos delas experimentais, assim, com humanos, em Uganda, né, um país africano. E ela observou que esse uso da relação como forma de proteção estava presente não só ali com as crianças nas tribos ugandenses, mas também em Londres e tal, mas claro que a teoria foi mais estudada em países que são os colonizadores, em sociedades abastadas e tal. Então, como falar de apego é falar de segurança, a gente precisa contextualizar. Então, por exemplo, no Brasil, minorias raciais, minorias de gênero, claramente vão ter esse sistema de segurança funcionando de uma forma diferente de uma pessoa branca privilegiada. Não é? Porque, vejam, essa semana eu atendi uma pessoa, uma mulher negra, com uma condição social muito boa e tudo mais, mas ela, quando vai ao shopping, e ela deixa o filho dela de 10 anos solto no shopping, que é normal, né, para qualquer... Mas, para ela, é um terror. E ela não está distorcendo. É real, né? Uma criança negra correndo num shopping é diferente de uma criança branquinha correndo num shopping, é ou não é? Então, o corpo dessas pessoas, ele reage de forma diferente, porque elas são afetadas diariamente por essa condição, assim, de viver sob estresse. Trauma, né? Estresse e trauma. Então, a gente precisa ficar atento também a esse aspecto, contextualizar isso de uma maneira sócio-histórica, né? Beleza, aqui frasezinhas e tal. E lembra que relações de apego não se restringem a pai e mãe. Qualquer pessoa significativa com a qual a gente tenha uma convivência mínima pode ser uma pessoa que venha, dentro desse nosso modelo, ser uma figura de apego para nós, né? Podem ser professores, amigos, parcerias afetivas e também terapeutas, né? E aí tem isso aqui que eu quero começar a falar para vocês, que é onde a gente vai falar, deixa eu só ver a hora. Ah, vai dar tempo. Ó, Iana, vai dar tempo. Coisas para a gente pensar em como operacionalizar um pouco essa ideia de usar a relação terapêutica como uma forma de regulação emocional,
usando a teoria do apego, e eu vou falar um pouco também do Carl Rogers aqui, do humanismo, né? Então, vamos lá. A Mary Ainsworth, uma das criadoras da teoria do apego, ela usava, assim, um termo que ela chamava, um conceito, né? 4 dimensões dos cuidados das figuras de apego, no caso do estudo dela, das mães com as crianças, né? E eu, no meu livro, na Clínica do Apego, que eu lancei ano passado, o que eu levei lá no livro era a ideia da gente pensar as dimensões dos cuidados da Mary Ainsworth, pensar nisso na prática clínica. Então, para que o terapeuta possa ser também uma figura de apego e ajudar a mudar esse modelo representacional da pessoa dentro dela sobre o outro e, consequentemente, sobre si próprio. Então, quando a gente pensa no terapeuta como figura de apego, usando esses conceitos da Ainsworth, a gente vai pensar nessas 4 dimensões: sensibilidade e insensibilidade, né? Claro que, vejam que está na cor mais forte o lado esquerdo daqui na minha tela, né? Sensibilidade, cooperação, aceitação e acessibilidade, porque é aqui que a gente quer estar. A Ainsworth falava em dimensão, né? Tem momentos que eu posso não ser tão sensível à pessoa, mas na maior parte do tempo eu preciso ter sensibilidade. E sensibilidade, por exemplo, envolve aqueles aspectos que eu comentei antes com vocês: meu tom de voz, a minha resposta corporal, a qualidade do meu olhar, eu perceber se aquilo é um ponto importante para a pessoa, e se foi difícil para ela falar, talvez convidá-la para voltar, se for o caso, né? Pensar também nessa segunda dimensão, cooperação, ao invés de eu interferir e dizer para a pessoa o que ela precisa fazer, por que não co-construir? Né? Para que ela possa também perceber que ela é agente daquele processo. Não sou eu terapeuta, que falo, ó, faça isso ou faça aquilo. Ela se percebe construindo conosco. A outra é a aceitação. A gente aceitar a pessoa, claro, existem limites, nós somos humanos e tudo mais, né? Para mim, por exemplo, hoje em dia é muito difícil eu aceitar uma pessoa que tenha um posicionamento político mais radical à direita, em função das coisas que acontecem no país hoje, no momento. Então, existe um limite para isso, mas dentro do possível, aceitar. E acessibilidade é justamente estar acessível, presente. Então, a pessoa precisa saber que ela pode contar conosco. Então, quando você está focando em aspectos mais relacionais, pode ser adequado quando você perceber que a pessoa, acho que não é bem muito o caso do estágio, mas pensando na prática clínica profissional, quando você teve uma sessão mais mobilizadora, falar com a pessoa, daqui a 3 dias vamos nos falar e tal, para saber como é que você está, se você precisar de mim, me procura. Isso tudo é importante, né, pessoal? Então, essas 4 dimensões dos cuidados da Ainsworth, sensibilidade, cooperação, aceitação e acessibilidade, isso são coisas que vocês podem pensar para guiar a prática de vocês dentro do estágio lá no SPA. É no SPA que chama, né, Ana? Aqui também, né? No SPA, tá? Então, falando disso, vamos falar sobre presença. Presença terapêutica, isso é um termo do Rogers. Ele se referia ao uso do termo presença para falar da capacidade do terapeuta ficar totalmente imerso, focado e em contato com a pessoa. Estar presente não é uma coisa fácil. A gente nem sempre consegue estar totalmente presente. A gente tem nossos problemas do dia a dia, nosso dia que não está muito bom, mas dentro do possível se oferecer para estar presente. Estar presente não é ficar analisando a pessoa. Que as pessoas confundem, eu estou presente, eu estou focado. Não, isso não é estar presente. Se você está, assim, observando a pessoa do tipo, olha, aqui ela falou isso, eu preciso falar aquilo, ela está indo por um caminho, eu preciso levar para outro e tal, não sei. Quando você começa a racionalizar a relação, você não está presente. Estar presente é viver a relação.
Isso é algo difícil, especialmente no início, que a gente, como vocês estão começando essa caminhada, vocês vão precisar, e a gente, mesmo com vários anos nas costas, a gente ainda precisa também. Às vezes a gente para um pouco e olha, peraí, nessa sessão eu preciso coletar mais informações e avaliar melhor e tal, mas, no geral, é viver a relação e não ficar excessivamente focado na palavra que a pessoa diz, no que ela quer dizer exatamente. Viver a relação é que é estar presente. Tá? Ok. Então, continuando, pessoal. Aqui é mais coisas do Rogers. E o Rogers tem um outro termo chamado escuta ativa. Escuta ativa, aqui uma definição do Rogers, ó, requer que aquele que escuta consiga entrar dentro daquele que fala e que as coisas possam ser entendidas a partir do ponto de vista desse último, desse que fala, exatamente naquilo que ele está comunicando. Em um momento seguinte, precisamos comunicar ao orador que estamos vendo as coisas a partir do seu ponto de vista. Então, veja, escuta ativa implica a gente ouvir o organismo. Não é só o que a pessoa fala, é como ela fala. Então, imagina, a pessoa está te contando sobre um assunto grave que qualquer ser humano reagiria e ela fala num tom de voz no qual não tem nenhuma emoção. Se você está escutando ativamente presente, você percebe, opa, peraí, tem alguma coisa ali. Porque não fecha, entende? Não bate assim a história. E a outra, um outro exemplo, por exemplo, uma outra coisa. A pessoa falou de algo muito rapidamente, mas você sentiu que naquele momento a voz dela embargou. Eu estou ouvindo o organismo. Não é só o conteúdo do que ela me fala. João foi à esquina. É tipo, João foi à esquina. É isso que eu preciso ouvir. Junto com o João foi à esquina, o João foi à esquina. Esse suspiro antes da esquina tem algo ali. Uma escuta ativa é ouvir o organismo, não o conteúdo só. Tá? Beleza. Ah, e outra, né, pessoal? Escutar é um negócio sinistro, tá? Eu quero dizer para vocês que quando eu era estagiário, a gente tinha uma brincadeira, que quando a gente não sabia o que fazer, não sei se isso ainda acontece, mas a gente falava assim, um para o outro, no estágio. E aí, a pessoa perguntava, você chegava contando, mas isso e aquilo e tal, não sei o quê. Aí é porque, no fundo, assim, a gente sabe que não pode falar, mas com aquele coleguinha mais íntimo, né? A gente fala, né? Todos nós, né? Aí a pergunta, tá, mas o que você fez? Aí você não sabia o que fazer? Ué, abrir espaço para escuta. Eu não sei se vocês falam isso. No meu tempo a gente falava. Mas falava no sentido jocoso. Hoje, se eu escuto isso, eu falo, isso, querido. Porque escutar, gente, é uma arte. E é muito importante para quem fala se sentir verdadeiramente ouvido, escutado. Tá? Então, não menosprezem o poder da escuta. Às vezes, mas eu não fiz nada, só escutei. Caraca, escutou mesmo? É muita coisa. Às vezes a pessoa não tem ninguém para falar nada. E você está ali oferecendo um olhar atento. Você também está ouvindo com o organismo todo. Então, escutar é um negócio muito importante. Tá? Então, vamos entrar aqui na parte final, ó, narrativas, traumas e violência. Então, algumas pessoas podem ter uma pressão interna para falar enorme e se desregularem. Como eu mencionei lá no início, aquelas pessoas que têm, por exemplo, uma subregulação. Aí a gente, terapeuta, acha que está arrasando, porque a pessoa está se sentindo segura e está falando tudo. Então, você fica atenta, porque se não houver um vínculo construído ali com aquela pessoa, ela pode se envergonhar do que disse e não voltar nunca mais. Então, calma. Então, o que você pode fazer? Essa dica que eu dou aqui. Ofereça sempre a possibilidade da pessoa contar até onde é possível para ela. Não força nada. Você menciona isso. Olha,
Veja para você como é que é ficar só até aqui hoje. A gente vai estar semana que vem. Aí você pode me contar um pouco mais. Não há uma regra, porque às vezes a pessoa está tanto tempo querendo falar aquilo, que ela fala assim, não, preciso falar. Ok, tudo bem. Aí você está oferecendo para ela a possibilidade dela não falar ainda e que vai ficar tudo bem, mas mesmo assim ela quer falar. E você respeita o processo do organismo e deixa ela falar. Mas fica atenta para você não achar que está arrasando e, de repente, ainda não tem vínculo e a pessoa vai se assustar. E aí não é adequado, tá? Outra, pessoal, perceba se a pessoa está subregulada, excesso de ativação, né? Claro que isso é um conceito subjetivo. Talvez o que você ache de um excesso de emoção não seja a mesma coisa que eu acho, né? Então, o que é excesso para você pode não ser para mim. Mas tem coisas que são concretas. E isso pode te ajudar. Porque se você perceber essas coisas, você pode intervir para que a pessoa diminua um pouco o excesso de ativação. Porque imagina, se a pessoa viveu um trauma e ela está falando aquilo novamente, se desregulando, o que você vai fazer é só fazer com que ela se traumatize de novo. Ela vai se retraumatizar. Ela vai contar a mesma história, sentindo a mesma coisa. Alguma coisa tem que entrar ali de diferente, sabe? Então, você vai ficar atento a essas dicas aqui, ó. Você vai perceber, ó, a narrativa da pessoa continua coerente, porque a pessoa começa a falar de uma coisa, daqui a pouco fala outra, volta para não sei o quê. Percebe se está coerente, se ela consegue conectar as frases, as interlocuções, se ela faz pausas, ela consegue minimamente respirar. Ela consegue, porque tem aquelas pessoas que começam a falar, aí nem consegue respirar direito. Isso está totalmente fora. Você vai intervir para ela sentir menos, tá? Ó, para um pouco. Respira comigo. O que você pode fazer para diminuir um pouco esse excesso de ativação? Vamos parar um pouquinho, então? Vamos respirar junto? Olha para ela e fala, ó, calma, não precisa contar tudo hoje. Geralmente, isso só já acalma a pessoa, tá? Mas, continuando, ó, imagina, a pessoa consegue fazer contato visual, que ela pode parar de fazer contato visual. Ela está variando o tom de voz de acordo com o que ela fala, ela se aperta demais, machuca o seu corpo. Se isso tudo estiver acontecendo naquele momento, pode não ser adequado ela ficar nesse excesso de ativação e você ter que intervir para que ela sinta menos, tá? Então, se essas coisas acontecerem, intervém e procure diminuir a ativação, use um tom de voz apaziguador, especialmente se você está sentindo isso, né? E aí ofereça cuidados, que é isso que a pessoa precisa naquele momento, tá? Mais uma coisa, a pessoa está sobreregulada. Opa, volto. Quem quer perguntar? A Grazi. Fala aí, Grazi. Só comentar mesmo, que às vezes acontece isso na sessão, e o paciente, por uma questão financeira, é quinzenal. Ou é um paciente muito faltoso. Então, chega na sessão com muita ativação, às vezes muito ansioso, quer falar tudo de uma vez, e aí é uma sessão de atualização, ou é uma sessão após algum acontecimento, e esse asseguramento do você vai estar aqui na próxima semana, ele já fica mais comprometido, né, assim. Quando é um paciente faltoso, a gente provavelmente já tem que estar começando a trabalhar essa questão da falta há um tempo já, né? Mas tem paciente realmente que tem muita dificuldade. Tem uma paciente que ela sempre esquece da sessão, e a gente está sempre mudando o horário para tentar encontrar um horário que adeque mais para ela conseguir ali lembrar disso. Agora a gente até conseguiu. Mas é isso, ela chega na sessão assim, tipo, hoje é o dia que eu consegui vir, então eu preciso despejar aqui nesse momento tudo. E é um caos. Mas aí, assim, as condições para um bom processo terapêutico não são as ideais, né, nesse caso, né? Nem sempre, bom, às vezes é o que é possível, né? Existe o ideal e o possível. Mas, assim, uma pessoa que tem muitos traumas ou está vivendo acontecimentos
sei lá, de muita ativação e tudo mais, ela precisa, às vezes, até de mais de uma sessão por semana, né? Que dirá de 15 em 15 dias. Mas eu entendo que, assim, tem as limitações financeiras e tudo mais. Enfim, a gente trabalha dentro do cenário possível e não o ideal, né? Fala aí, Aninha. Então, Marcos, seria também interessante você compartilhar com a gente, você comentou comigo, né, por conta do período de pandemia, né, do seu trabalho que foi, né, bastante ativado nesse período de pandemia, nesse modelo remoto. Isso. E aí, se você pudesse compartilhar um pouquinho, né, com a turma, como é que fica toda essa intervenção no formato online, porque os estagiários também atendem. Ah, A gente tem uma casa de acolhimento que só faz online, né, porque não tem como levar as crianças. Pô, E daqui para frente, eu creio que o psicólogo vai precisar também ter uma formação para atendimento online. Então, se você pudesse também falar um pouco sobre sua claro, experiência a partir desse formato. com certeza. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Quantos slides eu tenho? Tá, olha só. Eu tenho mais, tá. Eu tenho mais 3 slides, mas acho que é um bom momento também de falar disso. Aí dá tempo de eu completar, tranquilo. Olha, eu acho que comigo foi o seguinte, eu já havia atendido online. Já atendia pessoas de fora, antes da pandemia, né, do Brasil e tal, pessoas que eram meus pacientes e que viajaram. Mas, assim, a gente ficou atendendo só online durante muito tempo, né? Mais de ano, né? A maior parte de nós. Então, aos poucos, eu fui percebendo que essas variáveis não verbais, todas se aplicam online. Todas, sem dúvida. Então, por exemplo, uma coisa comum de eu fazer é pedir para a pessoa colocar a câmera, mais ou menos assim como eu estou colocando para vocês, para eu ver o corpo dela meio que aqui é minha costela, para cima. E às vezes as pessoas fazem assim, né? Aí eu peço, olha, dá para você ajeitar? Porque às vezes aqui, quando você tem o peito, você percebe a respiração da pessoa, às vezes ela está fazendo algum movimento assim com as mãos, e aí você percebe que, bom, então pode ter um assunto delicado ali, ela está ficando mais tensa. Então, primeiramente, eu peço isso. Mas vejam, lá, o tom de voz, ele também está presente no online, né? Essa história de se aproximar. Você não pensa isso, mas eu costumo gravar minhas sessões, né, de muitos pacientes, né, eles sabem disso, me dão um consentimento para isso. Então, eu já vi várias sessões minhas que, quando a pessoa está começando a falar de um tema delicado, especialmente quando é um tema que eu já tenho meio que uma ideia que vai aparecer e eu estou há muito tempo esperando, eu me mexo todinho na cadeira, como me preparando, tipo... E a pessoa percebe isso também, sabe? E tem outras coisas também para você avaliar, assim. Eu já tive paciente que eu preferi que ele fosse atendido dentro do carro do que na casa dele. Porque na casa dele era um caos. Ele ficava com medo de falar porque alguém ia ouvir, né? Então, aí um dia eu percebendo assim, toda hora ele olhava assim, na direção, aí eu falei, ô fulano, o que está vendo? Estou vendo que... Não, porque eu não sei, eu estou com vontade de abrir a porta, que acho que a minha mãe está ali ouvindo a nossa conversa. Aí depois desse dia eu falei, pô, mas olha, vamos tentar arrumar um outro lugar para fazer a nossa sessão, porque dessa forma, toda sessão assim, você não vai conseguir me falar nada, você fica muito nervoso. Aí a gente foi para o carro. Quer dizer, ele foi para o carro, né? Enfim, acho que... E outras coisas, né? Por exemplo, quem atende com intervenções mais expressivas, por que não fazer online? Eu, por exemplo, quando vou trabalhar com a cadeira vazia, né? Eu falo para a pessoa, bota a cadeira aí de uma forma que eu veja
Aí bota uma cadeira, aqui só tem uma cadeira, tá? Mas digamos que tivesse outra. Bota ali uma do outro lado e senta, para eu ver se eu consigo te ver. Aí a pessoa senta, aí eu, beleza, estou vendo tudo, começo a fazer, tá? E deixa eu ver o que mais, assim. E a outra coisa que eu até acho que é importante também, veja, eu trabalho muito com treinamentos, né? Dentro do modelo que eu atuo, que é a terapia focada nas emoções. Meus treinamentos são todos online, porque eu entendo que, como a maior parte das pessoas está atendendo online e vai atender online, mesmo o pessoal que voltou presencial, hoje, por exemplo, atende 6 pessoas. Eram para ser todas presenciais, mas 4 pediram para ser online. Estou atrasado no trabalho, meu filho está gripado, e a gente está trabalhando mais, né? Antigamente, a pessoa, tipo, se desmarcasse no dia porque não conseguia ir, ela pagava a sessão, né? Hoje em dia, ela sempre consegue ir. A gente está trabalhando mais, não tem mais aquela folguinha para ler um negócio e tal. Então, acho que o que eu tenho para dizer do online é mais ou menos isso. Você tem alguma coisa para acrescentar, Ana, que você gostaria? Não, eu acho que é isso, compartilhar a sua experiência. Você estava falando sobre quando a gente está atendendo um paciente, ele está super ativado, né? E você estava dando exemplos de como a terapeuta pode conduzir em termos de palavras, né? Isso. Fazer contato com as alterações do organismo do paciente, conduzindo ele para um lugar seguro. Isso. E aí, eu acho que bate muita insegurança, né, no estagiário que está, no terapeuta que está iniciando, se ele vai ter condições de controlar isso de forma remota, né, distante fisicamente do Olha, paciente. Então, era muito para você também trazer essa experiência de como você então, conduziu isso em termos de uma sessão remota. ótimo. Deixa eu falar um pouco disso, então, mais especificamente. Então, acho que aí fica mais completo, que eu dei essas dicas práticas e deixa eu comentar com vocês sobre isso. Ó, primeiramente, assim, quando tem um paciente que eu percebo que pode se desregular muito, ou o tema é delicado, como um trauma, um abuso, violência e tudo mais, eu geralmente peço contato de alguém que ele gostaria que ajudasse caso necessário. Eu peço contato, tá? Eu acho que isso é uma coisa importante, deixa a gente mais seguro, primeiramente. A outra coisa que eu acho que é assim, gaste tempo para fazer um bom vínculo com a pessoa. E sempre ofereça a possibilidade dela parar a qualquer momento, qualquer tarefa, porque isso é fundamental para que ela realmente se sinta segura e pare. Tem, por exemplo, também formas da gente fazer o seguinte, por exemplo, uma intervenção muito comum é a gente fazer a intervenção de um lugar seguro, pedir para a pessoa, previamente a qualquer tarefa mais ativadora, ela imaginar um lugar seguro que ela gostaria de ir, que ela se sente bem, corporificar essa experiência, e de repente ela fazendo lá a tarefa com você, ela se ativou, você trazer isso, essa imagem. Eu já fiz muito isso. Hoje, geralmente, eu não faço. Quer dizer, geralmente não, hoje eu não faço. Mas acho legal vocês fazerem, porque eu entendo que o lugar seguro para mim é a relação que eu ofereço. Sabe? Então, sem pressa, aguardando o tempo da pessoa, oferecendo a possibilidade de parar, quando ela quiser, sem forçar demais, respeitando o ritmo dela e tendo alguém que, no caso de eu precisar, eu poder acessar, eu me sinto mais tranquilo para fazer basicamente as mesmas coisas que eu faço no consultório presencial. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Talvez, se vocês perguntando sobre, eu possa especificar mais. Tranquilo? Ana, cobri? Sim.
Então tá. Beleza, então deixa eu passar meus 3 últimos slides, pessoal, para eu fechar direitinho no tempo certo, ó. Quando a pessoa está sobreregulada, ou seja, não sente nada. Marco, não Oi. aparece aqui para a gente não. Querida, desculpa. Espera aí. Deixa eu voltar. Espera aí. Ana. Aqui. Achei. Agora tá, não tá, Ana? Tá, Ana? Assim. Beleza. Então, quando a pessoa não sente nada, pessoal, perdeu a capacidade de ser informada pelas emoções, a dica é: comunica isso para a pessoa. Fala para ela que você percebe o quanto que é difícil para ela entrar em contato. Você vai falar sobre como é que é importante processar um pouco da experiência emocional presente. Vai falar que você não vai forçar, mas, ao mesmo tempo, vai dizer o quanto que é importante para a pessoa falar. Então, se ela quiser falar de outros assuntos, tipo, tentando evitar o contato com a experiência emocional, você deixa, mas deixa comunicando que você percebe que isso está acontecendo e que não tem problema nenhum se ela não quiser falar desse assunto ainda, mas que você vai estar sempre ali para ouvir o que ela tem para lhe dizer. Então, assim, aos pouquinhos, você vai construindo um ambiente propício para a pessoa sentir e recuperar a capacidade de se emocionar e ser informada pelas emoções, criando um ambiente convidativo para elas, tá? Outra coisa, aceite a experiência da pessoa, a experiência dela. Então, você vai colocar os seus valores pessoais, religiosos, espirituais de lado, porque a experiência é da pessoa e não sua, né? Então, é a experiência dela, não é o que você acha, é como ela sente. Se, por exemplo, está falando especialmente de trauma e violência, né? Se a pessoa disser que quer quebrar a cara de alguém, não vai falar para ela, tipo, algo do tipo, não, perdoa, não é nada, não faz isso, não, você não vai falar isso. Você vai validar a emoção da raiva, mas não o comportamento, né? Então, você pode falar coisas como: eu percebo que é uma raiva imensa que você tem aí, como se fosse uma injustiça muito grande, tudo que aconteceu. Então, você está validando a emoção, não o comportamento, tá? Isso é importante, tá, pessoal? E, aos poucos, como a gente está falando da relação como forma de apaziguamento, o que vai acontecendo é que essa pessoa vai internalizando a sua presença terapêutica, ou seja, quem ela é quando está com você. Porque o que transforma as pessoas são as relações e não as técnicas. Isso não quer dizer que a gente não vai poder usar uma técnica ou outra num momento específico, mas o que fica realmente é como a gente se relaciona com as pessoas. Então é isso, bom estudo, boas relações, que você possa ajudar muitas pessoas, pois assim a gente ajuda a gente mesmo, nos tornando mais humanos. E olha, deu tempo, Ana. 6 minutos que eu tenho ainda. Tá lá. Verdade, muito bom. E aí, Olha pessoal, isso. vamos aproveitar. Alguém quer fazer uma pergunta? O Marco tem 20 anos de experiência. Pode falar de TCC, ele não gosta muito, mas pode. Pode falar de Menino, olha só. terapia do esquema, pode Posso. falar muito sobre... Menino, Vai olha falar só. muito sobre terapia focada nas emoções. Isso eu posso. Mais ainda. Mas, Ana, você sabe que eu gosto de TCC ainda? É bom, né? Eu gosto. A questão é que eu acho que eu mudei enquanto pessoa, então eu gosto mais de outras coisas. Não quer dizer que eu não goste da TCC, né? Ela contribuiu, né? Para sua... Muita coisa. Terapeuta para sua vida. E claro. A gente vai... Eu acho que a gente vai se atualizando, né? Claro. E o caráter científico que ela trouxe, né? É uma coisa que fazia muita falta a terapia, eu acho. E tem uma coisa bacana no TCC, eu acho que ela gera um ambiente seguro para um terapeuta iniciante, assim, né? Para um estudante, para um estagiário. Na minha experiência como professora, eu percebo e vejo os colegas também que trabalham com TCC, o quanto ela gera isso para os alunos, quanto
quando os alunos eles se formam, né, utilizando o TCC, aprendendo a utilizar a abordagem da TCC, eles já saem da universidade atendendo, né? Eles não têm medo, eles vão para a clínica facilmente e fazem um bom trabalho. Ela dá muita estrutura para o terapeuta iniciante, com certeza. Com certeza. Mas, olha, se vocês não me perguntarem nada, eu vou ficar meio mal. Faz uma pergunta aí, qualquer pergunta, vai, para eu achar que eu ajudei de alguma forma. Ou então, se você não quiser fazer uma pergunta, me fala o que te chamou a atenção, por exemplo. Bruna, fala aí, Bruna. Marco, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, você falou um pouco sobre a terapia focada nas emoções, não é isso? E você trouxe muito essa questão da relação terapêutica, né? A importância da relação terapêutica para além dos instrumentos, né? Para além do que você pode ali utilizar como instrumento. Capturou, hein? Mas eu gostaria de saber se tem algumas técnicas que você utiliza na terapia focada nas emoções. Olha, eu entendo assim, ó, Bruna, um clínico, com o passar do tempo, ele vai sendo somatório de todas as coisas que ele aprendeu e todas as formações que ele teve, tá? Então, eu ainda me vejo assim, por exemplo, mesmo trabalhando com foco em emoções especificamente, se eu tenho, por exemplo, um paciente que fala algo do tipo, eu preciso fazer uma viagem de avião em 2 semanas, me ajuda? Eu vou fazer toda a história lá que eu aprendi na TCC, de sensibilização e tudo mais, depois eu vou voltar para atuar dentro do que eu estou fazendo. Mas, assim, na terapia focada nas emoções especificamente, assim, falando dela, já que eu já comentei com você que eu, como clínico, eu integro tudo que eu aprendi dentro da minha prática, né? A gente trabalha 80% do tempo da terapia só relacionalmente. 20% do tempo restante, isso foi observado assim nos estudos com a TFE, o pessoal gravando sessões e aí contando quanto tempo o terapeuta ficava só na relação ou quando ele usava uma técnica, né? Então, é mais ou menos de 80% a 70% do tempo só se relacionando com intervenções mais empáticas e tudo mais, e 20% a 30% do tempo com intervenções mais ativas. Aí, o que a gente faz nessas intervenções mais ativas é integrar abordagens, assim, técnicas da Gestalt terapia, mas de forma modificada, né, como a cadeira vazia, o diálogo nas cadeiras, intervenções com foco das sensações no corpo. Então, tem várias intervenções diferentes, mas 80% a 70% do tempo são só intervenções empáticas, porque o modelo não é um modelo cognitivo, é um modelo humanista. Então, a ênfase é a relação, e o Carl Rogers é o cara da relação terapêutica para a gente que é clínico, né? Fala aí, Grazi. Obrigada. Nada, Bruna, eu que agradeço a colocação. Me conta melhor. Como é que é? Gravar a sessão. Tá. Olha, é o seguinte, agora, a gente tem lá no Instituto, acho que aproximadamente 360 horas gravadas, porque é a minha pesquisa que a Ana aceitou me orientar aqui, que é a gente tentar observar como é que a terapia focada nas emoções funciona, né? Não só na teoria, né, mas observar os resultados de inventários e de entrevistas e tudo mais. Então, mas aí, dentro desse contexto clínico, aí tem um termo de consentimento, a pessoa é explicada, não paga pela sessão de terapia, aquelas coisas, né, pesquisa e tudo mais. Mas, assim, na prática clínica do consultório, do dia a dia, eu faço supervisão até hoje, né? E não vou parar de fazer nunca, porque cada vez que eu vou, eu percebo que eu tenho tanto para aprender. No caso, eu faço a minha supervisão é feita com o Les Greenberg, que é o criador da TFE, e a Rhonda Goldman, que é a segunda pessoa na TFE, que é uma aluna dele, já bem
experiente também, né? Os livros principais da TFE foram escritos por ela, os melhores livros, né? Então, mas aí o que acontece? Geralmente, o que eu falo é o seguinte, quando eu quero gravar uma pessoa. Eu comento para ela assim, olha, fulano, você se importa da gente gravar a sessão? Eu não vou colocar isso no YouTube, passo um termo igual que eu uso na pesquisa para ela, né? Assinar e tudo mais, e falo o seguinte, olha, gravar a sessão me ajuda, porque eu também levo essa sessão para eu olhar ela junto com o meu supervisor, que é uma pessoa que já tem quase 80 anos e bem mais experiente do que eu. Você aceita? Aí, geralmente, assim, as pessoas, quando eu coloco dessa forma, aceitam. Agora, acontece que eu tenho, agora, no momento, eu estou gravando uma pessoa só. Já gravei várias, mas é porque não gravo tanto, porque a gente, quando você grava um vídeo, e você vai olhar, 50 minutos de sessão, isso aí dá umas 10 horas. Tipo, outro dia eu fiz uma supervisão com uma colega que gravou um vídeo de uma paciente particular, que a gente ficou durante 1h30 vendo 5 minutos de sessão. Porque a terapia focada nas emoções, diferentemente, por exemplo, de modelos mais focados nas emoções, mas não diretamente focado na emoção, como a terapia do esquema, a gente não trabalha muito com o conteúdo que a pessoa fala. O meu foco é como o corpo dela reage, né? Como é que está o tom de voz dela, como é que o terapeuta reage a cada intervenção, e aí, a partir da intervenção do terapeuta, como é que ela reagiu. Meu foco é na observação direta da experiência afetiva, e não tanto no que ela fala. Às vezes, o que ela fala, assim, nem me interessa muito. Queria uma aulinha dessa, de assistir o vídeo de 5 minutos. Vai ter. Quem sabe um dia. Já, né? Se a Ana deixar. Poxa, está liberado, querido. Quando tiver um vídeo, você tem um? Não tem coragem de pedir. Ela grava rapidinho, né, Graça? Menina, olha só, você sabe Isso que aí é mole. isso é um hábito lá fora do Brasil? Inclusive... Eu gravo também, mas eu gravo dos pacientes que têm mutismo, né? Para fazer estudo e passar para os pais se perceberem na relação com o filho. Pô, que Como é que legal. eles falam pelos pais. Maneiro isso. Mas o Rogers foi o primeiro cara que gravou sessões de terapia. Ele gravava com um gravadorzinho de fita cassete. Depois começou a botar... E ele analisava exaustivamente, né? Porque o que acontece é o seguinte, é um ciclo interacional, né? Veja, a pessoa do paciente, ele está ali na relação e você já está oferecendo um ambiente. Ele se sente seguro ou não se sente seguro, ou existem graus dessa segurança, e a partir disso ele começa a se expressar. E você vai reagir à comunicação disso, dessa expressão. Então, por exemplo, a pessoa começa a me falar algo e eu posso fazer assim, ó. Esse meu fazer implica uma resposta da pessoa, que vai gerar uma outra resposta minha. Então, por exemplo, eu faço assim, manifesto mais atenção, como se, tipo, querendo saber mais. Aí a pessoa se empolga e começa a falar. Aí eu, caramba, reajo, isso tudo sem pensar muito, sendo humano, né? Porque não é o caso de vocês, eu tenho certeza, mas a gente na faculdade, o que nos é ensinado é para a gente deixar de ser humano e ser um neutrão. Não é? A gente é ensinado a fazer isso. Aí depois, você com, sei lá, 20, 30 anos de clínica... Peraí, estou embaçado de novo. Deixa eu tirar aqui. 20, 30 anos de clínica, descobre, peraí, eu posso ser gente também enquanto terapeuta? Pode, querido. É até melhor, porque para você usar a sua relação para ajudar a apaziguar a pessoa e a internalizar um bom modelo de alguém, que é o seu modelo enquanto terapeuta, você vai precisar ser gente.
não técnico. Acho que é isso, Ana. Muito bom, gente. Acho que estamos contemplados aí. Muito obrigada, Marco, pelo compartilhamento, pelo tempo. E aí, depois a gente vai trabalhar, né, vários conteúdos desse em supervisão e certamente vamos te acionar várias vezes aí, né? Quem sabe presencialmente, né, pessoal? Das nossas supervisões, quem sabe? Vai ser um prazer, Ana. Obrigado. Obrigada. E eu agradeço vocês pela escuta ativa também. Obrigada, gente. Muito bom. Beijinho para vocês. E a gente se vê na aula da Gabriela Ramalho. Tchau, pessoal. Natan, Grazi, Yasmin. Tchau, Aninha. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Ana, quer falar alguma coisa comigo?